Estamos de volta com o Espaço Livre e agora vamos falar dos cuidados que devemos ter com a voz. Os hábitos comuns aos profissionais da voz, como cantores, locutores e repórteres, que deveriam ser seguidos por todos. Vamos saber então quais são? Comigo, a fonoaudióloga Mirela Guilhem. Bem-vinda ao Espaço Livre e à TV Câmara São Paulo. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigada. Falando das pessoas que não usam a voz profissionalmente, quais são as práticas mais prejudiciais? Olha, principalmente, não hidratar a voz. Então, às vezes a pessoa fica sem beber água durante muito tempo ou falar fora do conforto. Então, assim, sempre está falando e tem algum incômodo, né? Isso é muito prejudicial para a voz. Eu costumo dizer que voz saudável é igual voz confortável. Se tem algum incômodo ao falar, é importante que se atente, porque isso pode prejudicar a voz. Né? Não coordenar a respiração com a fala, isso também é muito prejudicial. Falar com o corpo tenso, gritar, falar muito tempo, como eu falei, sem respirar ou falar muito tempo na tensão, isso é muito ruim, né? Pigarrear constantemente, tem gente que faz isso como um hábito, nem tanto pela necessidade, mas como um hábito. Isso é muito ruim para a voz, é bem desfavorável para a voz. Né? E um dos vilões é o cigarro. Sim, o cigarro ele faz mal para a voz, ele modifica a estrutura das pregas vocais, que são quem produz a voz, né, as estruturas responsáveis pela produção da voz. E o cigarro, ele modifica essa estrutura. Então, causa também uma mudança na qualidade da voz, além de todos os outros males, né, que o cigarro faz. Agora, tem uma característica, porque quem fuma produz o pigarro, aquela secreção. E essas pessoas têm o hábito de tossir, de pigarrear. E essas tossidas curtas, mas que acontecem ao longo do dia, elas podem causar algum dano? Essas pessoas que ficam o tempo todo? Isso, o cigarro ele suja a região do trato vocal. Por isso, então o que acontece? Entre essas estruturas existe uma secreção que é da mesma densidade da saliva. Algumas ações fazem com que essa secreção fique mais, como se fosse uma babinha, mais viscosa. E aí dá vontade de pigarrear. O cigarro ele produz isso. Então, por isso que a pessoa fica constantemente pigarreando. Porém, o pigarro é um atrito entre as pregas vocais e isso machuca. Então, além do cigarro fazer mal para a voz, esse hábito, essa necessidade de pigarrear também pode prejudicar a voz, modificar também a qualidade da voz. E isso, ao longo do tempo, pode mudar o timbre de voz? A pessoa pode ficar com um aspecto de rouquidão, inclusive permanente? Sim, sim. A gente percebe isso, né? Que tem gente que tem voz de fumante. Isso, principalmente nas mulheres, a voz fica mais grossa, fica mais rouca. Se a pessoa para de fumar ou faz algum tratamento fonoaudiológico com exercício, pode modificar, pode melhorar a qualidade da voz, mas muitas vezes pode alterar para sempre. E é curioso, porque engraçado que eu já escutei gente dizer que acha sexy e bonito aquela voz rouca. Inclusive, tem gente que força uma situação para ficar com a voz rouca? Tem gente que fuma para ficar com a voz rouca, para ficar com a voz mais grave. Sim, é bem comum, né? E às vezes a gente acha que a voz rouca é sexy, ou enfim, tem alguma imagem positiva nisso. Mas na verdade a rouquidão é um dos primeiros sintomas de câncer de laringe, os primeiros sinais, né? Então é muito importante se atentar para isso. A rouquidão ou algumas outras coisas, o ardor, a aspereza na voz, alguns sinais, eles são como a febre da voz. Então eles mostram que a saúde da voz não está indo bem. Então é importante sim, diante disso, procurar um profissional especializado para analisar o que está acontecendo, né?
E a ingestão de bebidas alcoólicas? Quem tem o hábito de beber frequentemente, sei lá, cerveja, vinho, isso também pode prejudicar ou não tem nenhuma relação? Prejudica. As bebidas fermentadas são menos prejudiciais do que as bebidas destiladas. Mas o que acontece? A bebida alcoólica, ela resseca o trato vocal e, além disso, anestesia essa região do trato vocal. Tudo que produz a voz é musculatura, né? Então, anestesiando, a pessoa começa a forçar mais a voz, falar com mais força e não percebe. E isso pode sim ter um prejuízo. Tá, né? agora, e as bebidas também muito quentes ou muito geladas? Isso. Me lembro que acho que eu li uma reportagem em algum veículo do Rio Grande do Sul que dizia que se referia a uma relação entre as pessoas que bebem o chimarrão com a grande incidência de câncer na laringe. É verdade? Uhum. Existe uma relação? Sim, pode existir, né? Mas a grande questão é que as bebidas ou muito geladas ou muito quentes, elas causam choque térmico. Então, muitas pessoas falam que na hora que bebe uma bebida ou muito quente ou muito gelada, sente algum desconforto, sente incômodo e pode até ficar rouca. Então, o ideal é que evite, né, esse choque térmico. Isso não só aplicado à bebida, mas às vezes a gente está num ambiente quente e aí entra num ambiente com ar-condicionado, por exemplo. Além do ar-condicionado ressecar também o ambiente, tirar a umidade do ambiente, tem esse choque térmico e a pessoa pode sim ter algum prejuízo na voz. Agora, e quem vive da voz? Cantores, locutores, repórteres, apresentadores ou mesmo professores que ficam, sei lá, 9, 10 horas por dia dando aulas. Quais são os cuidados que eles devem tomar para o aparelho vocal? O que ele precisa fazer para manter em ordem? Tá. Deve consumir algum alimento em especial ou não? Tá. Tem algumas dicas que servem para os profissionais da voz, principalmente para os profissionais da voz, mas também para outras pessoas que não usam a voz como instrumento de trabalho. Então, primeira coisa sempre, água de coco, para hidratar. Isso é fundamental. Vou anotar, hein? Tá bom, pode anotar. A prega vocal, ela vibra de maneira saudável quando ela está hidratada. A segunda coisa é coordenar a respiração com a fala. Tem gente que vai falando e não respira, não faz recarga de ar. Isso é muito prejudicial para a voz. E aquele exemplo clássico de que a pessoa perde volume ao final da frase? Isso, também, né? Então, é muito importante cuidar disso. Outra coisa, como a gente conversou no início, é falar no conforto, na região confortável. Tem gente que já fala com muita tensão corporal ou com a postura inadequada. Isso também pode prejudicar. A gente falou dos alimentos, uma dica importante, muito eficaz, é consumir maçã. A maçã, principalmente para quem tem pigarro. A maçã, ela limpa, ela tem uma propriedade adstringente que limpa a região do trato vocal. Então, é bem importante. Além disso, gargarejo com água morna e sal também é muito importante. E limpar as vias aéreas. Né? A gente vive num ambiente muito poluído e nariz fica muito sujo, então é importante limpar. Mas Como? deve usar o quê? Um medicamento? Um descongestionante ou não? Não, um soro fisiológico. O soro fisiológico ajuda a limpar a região do trato vocal. É bem importante. Estou com a minha lista pronta. Água de coco, maçãs, sal e soro fisiológico. Isso, manter uma postura adequada, né, e cuidar da respiração. Esses são dicas básicas e que realmente são bem efetivas. Mas sempre consultar um otorrinolaringologista, que é responsável pela avaliação das estruturas envolvidas na produção da voz, e um fonoaudiólogo, que é responsável pela avaliação funcional, para o profissional da voz é fundamental. Tá. Agora, me diga uma coisa. O sono, ele contribui para a saúde da voz? Muito, muito. Tem gente que não, por exemplo, às vezes acorda de manhã um professor, vai dar aula, mas não dormiu direito.
e ele fica rouco. Isso é verdade. Porque o sono, ele ajuda a gente recarregar toda a energia, mas ajuda a repousar a musculatura, né? E tudo que está envolvido com a produção da voz é músculo. Então, se não relaxa, fica tenso, isso pode prejudicar a qualidade da voz, sim. Agora, tem algum exercício para melhorar o aparelho vocal, para melhorar, por exemplo, a dicção? Algum exercício que alguém que estiver em casa pode fazer? Sim, o ideal, exercícios fonoaudiológicos, é importante sempre procurar um fonoaudiólogo para direcionar exercícios corretos. Mas tem alguns exercícios que a gente faz sem saber que faz bem. Então, bocejar, por exemplo. Bocejar é um exercício de voz, porque relaxa a musculatura, além de também sensibilizar e alongar toda essa parte da musculatura facial que é responsável pela articulação. Uma outra coisa, uma outra dica, né, que é importante para a voz é articular bem, mexer a boca para falar, porque a boca é a porta da voz. Se a porta está fechada, tem que fazer muito mais força para emitir o som. Se a porta está aberta, fica fácil, né? Além de dar clareza para as palavras. Mesmo não sendo apresentador, repórter ou locutor, se a pessoa pegar um jornal, uma revista e fizer uma leitura em voz alta, isso pode ajudar ou não? Ajuda bastante e ajuda ainda mais se ela puder sobrearticular, ou seja, articular exageradamente as palavras. Isso é um exercício muscular muito importante e ajuda bem. Não só a voz, mas como ter uma comunicação bem clara. Legal. Você disse que tem outros exercícios que as pessoas naturalmente elas vão acessar e vão saber se são adequadas ou não à sua condição depois de visitar um fonoaudiólogo. É isso? Isso, é importante. Por que as pessoas não têm o hábito de frequentar o fono? Normalmente as pessoas só procuram um profissional quando tem algum sintoma, por exemplo, como a rouquidão. Mas é muito importante procurar para conhecer mais a voz e poder aprimorar a voz. Esse é um dos trabalhos do fonoaudiólogo também, né? Tem gente que tem a voz, ela causa uma imagem, ela gera um impacto no outro, né? Então é possível sim aprimorar a voz e alinhar a imagem que você passa com a voz com a imagem que você deseja passar. Isso pode contribuir pessoalmente, também profissionalmente. Né? Importante entrevista com a Mirela Guilhem, ela é fonoaudióloga. Quem quiser bater um papo com você, tem um contato para deixar com o nosso público? Sim, pode visitar o site, que é mirelaguilhem.com.br, vai ser um prazer poder ajudar. Muito obrigado pela participação. Volte mais vezes à TV Câmara São Paulo e ao Espaço Livre. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigada. Obrigado, Mirela. Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.